No vídeo de hoje eu vou trazer uma curiosidade para você que talvez você já deve ter observado aí pelas ruas do Brasil quando você anda nas ruas, avenidas e rodovias. O porquê nós utilizamos em uma maior quantidade o asfalto em vez de utilizarmos o concreto armado. Então vem comigo no vídeo de hoje. E se você não é inscrito ainda no canal, está aqui pela segunda vez, pela primeira vez, não conhecia o canal, está conhecendo, são vídeos assim que a gente traz para você. Se você gostou, clica no se inscrever, ativa o sininho para que toda vez que eu postar um vídeo como este, você seja avisado e não perca. Então vem comigo no vídeo de hoje que tá bom demais. Ok, galera? Por que nós utilizamos o asfalto em vez de usar o concreto nas ruas do Brasil? Percebemos que em muitos países da Europa, Estados Unidos, se utiliza muitas vezes o concreto. E por que nós não utilizamos? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre isso e você vai entender. O primeiro motivo pelo qual nós utilizamos o asfalto é o valor. O valor para fazer uma terraplanagem e colocar ali uma pavimentação em asfalto, ele é muito menor do que se a gente for fazer em concreto, e você vai entender o porquê. Para a gente compreender um pouco, mas assim de forma simples, vamos falar um pouco do que é o concreto e do que é o asfalto, como funciona esses dois materiais, esses dois produtos que a gente utiliza aí na pavimentação. O asfalto ele tem os mesmos agregados ali do concreto, com a diferença que ele tem uma liga betuminosa, ou seja, ele tem o betume, ele tem um derivado do petróleo que dá aquela característica preta para ele. Por isso o asfalto ele é chamado, o nome dele é concreto betuminoso, ou seja, ele tem uma composição de concreto, lógico, um concreto mais fraco, mais frágil, e o que dá uma resistência para ele? Este betume, este produto derivado aí do petróleo que se coloca no asfalto e dá aquela característica. Você pode perceber que o asfalto ele tem uma dureza, ele tem uma resistência e ao mesmo tempo ele tem uma elasticidade. Perceba, quando está o sol muito forte, está num dia muito quente sobre o asfalto, você percebe que aquele asfalto ele começa a meio que ficar meio grudento, porque ele começa a dilatar, ele tem um coeficiente de dilatação maior do que o do concreto. Por isso nós vamos começar a entender o porquê que o concreto se torna mais caro do que o asfalto, tá certo? Que nós estamos vivendo dias e com o passar dos tempos, com a escassez do petróleo, que é normal, né? Que é um tipo de material fóssil, vai se acabar, uma hora este material vai se tornar mais caro do que o concreto. Mas atualmente o concreto ele se torna mais caro pelo processo de produção e de execução deste trabalho em concreto. Que a gente pode perceber, quando nós estamos falando de concreto, estamos falando de areia, pedra e cimento. Só que se a gente pegar ali uma terraplanagem, passar a máquina, fazer a terraplanagem, apiloar, socar aquele terreno e jogar o concreto diretamente, o que vai acontecer quando os carros começarem a passar? Aquele concreto ele vai começar a trincar, ele vai começar a quebrar. Então o que precisa ser feito para que ele não quebre, para que ele não tenha essa deficiência? Precisa ser um concreto armado, e aí a gente vai com um outro componente que é muito caro, que é o aço. O aço ele é caro, vai aumentar o custo dessa pavimentação, que não neste caso do asfalto. No caso do asfalto, devido à sua elasticidade, à sua capacidade de dilatação, a gente não tem a necessidade de armar este asfalto. Então a gente utiliza ele naturalmente. Mas o concreto você precisa armar. Como nós estamos falando aqui, o concreto armado se torna mais caro devido à sua característica de concreto, mais o acréscimo do aço. Então esse é o primeiro motivo pelo qual a gente não utiliza o concreto. A gente utiliza em uma quantidade muito menor em relação ao asfalto. A segunda característica que faz com que a gente não utilize muito concreto é que o concreto ele é rígido. Ele não tem aquele coeficiente de dilatação que tem o asfalto. Para o caso de pavimentação, é muito melhor que se tenha uma área que possa dilatar, que possa ali receber a movimentação dos veículos sem trincar.
E no caso também ainda do concreto, nós temos um terceiro ponto. Devido à sua dureza, no caso do Brasil, que a gente tem muita infraestrutura que precisa cortar o asfalto para fazer um reparo, para fazer uma instalação nova, no concreto ia ser mais difícil. Então iria dificultar um pouco mais o processo de uma manutenção, de um reparo na infraestrutura de esgoto, na infraestrutura de água potável, na infraestrutura de telefonia, de energia elétrica. Vai se tornar um pouco mais difícil, embora estas infraestruturas possam passar ali pela calçada, pelo pavimento de onde passam os pedestres, mas isso não acontece em muitas partes do Brasil, ainda se passa pelo meio da via pública, da via de veículos. Um outro ponto que também é observado na questão do asfalto é o seguinte: aqueles locais que tem, por exemplo, uma frenagem maior, como um ponto de ônibus, um corredor de ônibus, você percebe que é feito em concreto armado, porque há a necessidade que seja feito assim. Por exemplo, se fosse somente no asfalto, na hora que o caminhão, o ônibus vai executando a frenagem ali, vai freando, vai parando, o que vai acontecer? Como ele exerce uma maior força sobre o piso naquela região, vai criar buracos. Então, você pode perceber que próximo de pontos de ônibus sempre vai ser concreto armado. Outros locais que também são em concreto armado, os viadutos. Os viadutos também são em concreto armado, justamente para poder facilitar ali a frenagem, as curvas, vai dificultar aquele processo de deformação do piso da via. No caso do concreto armado, não vai haver essa deformação. Então, no vídeo de hoje eu trouxe essas curiosidades aqui para você a respeito do concreto e do asfalto utilizado em pavimentação. E se você curtiu o vídeo de hoje, deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho.